e profissionais do setor agrícola. A BASF tem uma novidade para você, produtor rural, que planeja a próxima safra e sabe que a ferrugem asiática e a mancha-alvo podem acabar com a sua produtividade. Pela agressividade que tem a doença, o produtor tem se programado muito em função da ferrugem, então ele vem se programando para aplicações preventivas. Blavit, a solução para aumentar a segurança no controle das doenças. Ele tem uma boa formulação, uma dosagem baixa e no que a gente conseguiu observar ele tem um controle eficiente, então esse é um produto que traz bastante segurança, e a BASF é uma empresa que ela vem sempre trazendo novas soluções para o controle de doenças, então a gente ter a garantia de que a gente vai ter um produto que vai conseguir entregar um manejo mais eficiente, com uma produtividade melhor, isso aí acho que traz bastante confiança e segurança para o produtor rural. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir mais. BASF, we create chemistry. E o mercado da soja na Bolsa de Chicago vai terminando o dia com quase 30 pontos de baixa na sessão desta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. Ao mesmo tempo, o dólar aqui no Brasil parece não encontrar caminho para subir mais ainda, mas mesmo assim continua intensificando seus ganhos. Nesse momento, a alta de 4,12% para R$ 5,40 na tarde dessa quinta. As declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sacudiram o mercado financeiro nessa quinta-feira, deram espaço para essa disparada do dólar, para uma queda do Ibovespa e claro que isso refletiu no mercado em Chicago. Essa movimentação da moeda norte-americana frente à brasileira ajudou a pressionar as cotações e é isso que a gente vai entender agora, além de outros fatores que também estão no mercado, naturalmente, para movimentar a soja de tal forma neste 10 de novembro. Não é isso, Vitor Martins, meu amigo Headpoint Global Market, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você com a gente. Obrigado, Carla, boa tarde a todos, Notícias Agrícolas, prazer é todo meu. Vitor, quinta-feira bastante agitada, mercado financeiro aqui no Brasil está em polvorosa e eu imagino que isso tenha um reflexo bastante direto sobre essas baixas de quase 30 pontos entre as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Exatamente, Carla. Hoje nós temos aí um mix de fundamentos, tanto do lado macro, quanto também do lado mais fundamentalista, voltado aí ao complexo agrícola. E, evidentemente, isso traz desafios e também oportunidades para o sojicultor e que nós certamente falaremos mais agora nesse nosso bate-papo. Vitor, o que a gente está observando nesse momento? Essa valorização da moeda brasileira, da moeda americana frente à brasileira, ela deixa a nossa soja mais competitiva e é isso que exerce pressão, além de, claro, os seus próprios fundamentos para a soja na Bolsa de Chicago? Em partes, Carla. Hoje nós temos um mercado que, se formos olhar para o real, está se desvalorizando hoje expressivamente, estamos falando já de uma queda aí de mais de 4% no real. Certamente isso tem um impacto maior no que tange as oportunidades para comercialização em reais por parte do produtor. Mas na verdade, não foi isso que derrubou Chicago, até mesmo porque a queda do real aqui, ou seja, a alta do dólar aqui contra o real, está sendo um fenômeno muito mais isolado, ou seja, o real ele está perdendo de forma descolada de outras divisas. Por quê? Porque o índice dólar, que é um índice, uma cesta do dólar contra diversas paridades, entre moedas de emergentes e de divisas de reserva, como libra esterlina, euro, franco, e basicamente está caindo 2% hoje, tá? Muito pela questão de um fundamento que era bem aguardado pelo mercado e que, de certa forma, trouxe aí um ânimo para as bolsas americanas, europeias e para o dólar como um todo, que foi o relatório de inflação ao consumidor divulgado hoje cedo, hoje às 9h30, e trouxe um arrefecimento da inflação, trazendo ali um menor aumento, uma redução, na verdade, no anualizado da inflação, mas sendo esse o menor aumento dos últimos 12 meses, na verdade, desde outubro do ano passado. Então, a gente está falando que um conjunto de notícias positivas lá no exterior acarretou na queda da soja, mas não exatamente a queda do real e a alta do dólar aqui no Brasil.
Certo. Vitor, quando a gente olha, porque dessa forma a gente consegue entender o cenário macro e de fato essa alta do dólar frente ao real vai na contramão do movimento que a gente está vendo no cenário exterior, o dólar index estava caindo forte também na tarde de hoje. Quando a gente olha para o quadro de fundamentos, ontem recebemos o novo relatório do USDA, poucas mudanças, mas algumas mudanças que nos trazem algumas sinalizações. Isso ajuda a trazer uma direção para o mercado, mais do que o uso da Conab ontem também trouxe uma revisão para cima da estimativa para a nossa safra aqui no Brasil. Esses dados combinados ajudam na pressão ou o mercado está monitorando esses cenários? Com certeza, Carla, vamos falar hoje, né, o que motivou a queda da soja, né? Então, como eu disse, lado macro foi a questão de queda na expectativa da inflação. O que isso quer dizer? Que hoje todo o arco narrativo das commodities serem, evidentemente, um porto seguro para os investidores no sentido de diversificação de carteira e de hedge contra a inflação, essa retórica, né, esse arco narrativo está começando a perder força, ao passo que a queda hoje no índice de preço consumidor nos Estados Unidos, né, em referência a outubro, já começou a trazer uma perspectiva de menor acelero na condução de arroxo da política monetária por parte do Banco Central americano. Isso que fez o dólar lá fora cair e também acabou derrubando as commodities, o que não deveria, né? Usualmente nós temos uma correlação que quando o dólar cai é positivo para as commodities, sobretudo as dolarizadas, soja, milho, algodão, e claro, essa mesma dinâmica não se concretizou hoje. Por quê? Porque pela ótica do mercado financeiro, Carla, nós temos as commodities perdendo a sua atratividade, seu protagonismo como um ativo de diversificação de carteira pelos fundos, visando o hedge contra a inflação. Então, por essa ótica macro, sim, os fundamentos hoje foram baixistas nesse sentido. Agora, quando nós olhamos pelo lado fundamentalista, Carla, nós temos uma conjuntura que mudou, sobretudo após o USDA, né? Nós tivemos ontem um USDA que ele foi baixista, o mercado reagiu dessa forma, de uma forma baixista, mas depois até teve ali um prêmio de risco, né, olhando o cenário de clima na Argentina e no Brasil, porque o USDA cortou, né, a projeção de estoque de passagem 22-23, ou seja, reduzindo o estoque final 21-22, tanto da Argentina quanto do Brasil, o que deu em torno de 6 milhões e 500 mil toneladas, ou seja, sim, o mercado olhou que, olha, agora muda-se um pouco o foco da safra americana, a produtividade, uma produtividade acima do que o mercado esperava, o aumento no estoque final foi na ordem de 10%, teve um aumento no estoque final, e o mercado já precificou isso já está no preço, vamos dizer. O que o mercado agora vai olhar, Carla, ele vai ficar olhando os Estados Unidos mais pelo lado agora dos fundamentos da demanda, diga-se de passagem, o ritmo de exportação dos Estados Unidos, tá? O quanto que os Estados Unidos vai começar a embarcar e vender semanalmente, que está com um problema, né? Isso a gente pode falar também, mas a ponderação maior hoje, onde nós temos uma simetria nos riscos, sobrecai sobre a safra na América do Sul, diga-se de passagem no sul do Brasil, a safra agora no Rio Grande do Sul, a conclusão da safra no Paraná e, por último, mas não menos importante, a safra da Argentina. E é aí que mora o cerne de toda essa realização do dia de hoje. Uma melhor expectativa de clima e ritmo de plantio na Argentina. Vitor, ao mesmo tempo, nós vimos essa semana também ventilarem no mercado as informações de que a Argentina poderia, ao passo em que vai vendo essas condições e essas perspectivas melhores, a possibilidade de uma nova rodada do chamado dólar soja para voltar a estimular os exportadores por lá. Você acha que isso pode vir a se confirmar e é um outro fator de pressão sobre as cotações nessa semana? Isso também agrava o quadro? Com certeza, Carla, certamente, tá? Nós temos hoje eu tenho um seguinte ponto de vista, né? Que a Argentina ela distorceu a dinâmica global da soja desde lá da última implementação, né, do soja dólar, que foi lá no começo de setembro, tá? Quando nós tivemos aquela medida sancionada pelo governo, basicamente foi ali um certo empurrão para o produtor fixar, vender, né, ser mais ativo na comercialização. Nós tivemos, desde o começo até o final dessa medida, Carla,
em torno de mais de 22 milhões de toneladas de soja comercializada pelo produtor argentino. O que isso quer dizer? A Argentina, desse volume dos 22 milhões de toneladas, aproximadamente em torno de 5 milhões de toneladas, vamos pegar aqui em torno de 67, 70 navios, foram negociados para exportação. Tá? Somente para a China, mais de 1 milhão de toneladas, e 100, né, 1 milhão e 100 mil toneladas foram comercializados da Argentina para a China. Sim. Primeiro, a gente tem que pontuar um ponto muito importante. A Argentina, a vocação da Argentina não é exportar soja. Isso a gente já vem falado. A Argentina é um grande processador de soja e principalmente um grande exportador de derivados de soja. Então, quando você tem uma Argentina que, por uma medida de intervenção do governo, ela distorce essa dinâmica global, os efeitos delas são de primeira e segunda ordem. Afetar na base de exportação, está afetando o programa de exportação nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, em plena colheita, que também já vinha com problemas logísticos, e um fator de segunda ordem é estar exportando margem de esmagamento negativa, principalmente aqui para o Brasil, que ao longo do quarto trimestre é o vetor, né, o esmagamento é o vetor de precificação de preço da soja no interior. Né? Então é a indústria, é a fábrica que precifica a soja no Brasil ao longo do quarto trimestre. Então a Argentina, com essa medida do soja dólar, ela traz um efeito de afetar dois players importantes, o Brasil e a Argentina, e os Estados Unidos, desculpa. Os Estados Unidos no programa de exportação de soja grão, o Brasil no programa de esmagamento, que foi o que aconteceu ao longo de setembro. Muitas fábricas pararam, saíram de mercado, anteciparam, né, manutenção programada, tiraram o pé do mercado e teve, né, aí os seus reflexos na cadeia como um todo. Então essa medida, sim, ela é muito pertinente e muito importante a gente acompanhar. Um dos fundamentos que fez a soja grão hoje cair mais de 30 pontos em Chicago foi a queda do farelo, certo? Sim. A Argentina é o maior exportador de farelo de soja do mundo, e se realmente se concretizar, Carla, ao passo que nós vemos o peso se desvalorizando cada vez mais, certamente o governo ele vai, sim, restabelecer essa medida. Por quê? O produtor tem aproximadamente 15 milhões de toneladas de soja em estoque. É o volume ainda que a Argentina tem para ser comercializada. E o governo está necessitando de dólares, está necessitando dessa medida. Então, até onde eu sei, estou acompanhando, de acordo com fontes comerciais, próximas inclusive do governo, é que, pelo menos antes do final de novembro, já possa ter uma decisão sobre essa medida do soja dólar. E, Vitor, você acha que, na medida em que isso for efetivado, oficializado e trazido a público e as coisas começarem a acontecer, pode vir, portanto, mais pressão sobre as cotações? Exatamente, certamente, Carla, pelo seguinte, temos ainda 15 milhões de toneladas a serem comercializadas. Sim. Porém, o que a gente tem que olhar não é somente o que vai ser comercializado de soja spot, e como que vai ser, quanto que desse volume será comercializado para safra 23, que é o foco hoje de cobertura da China, na exportação. Então a China está bem coberta já para novembro, já posso dizer mais de 80% da sua demanda coberta para novembro, porém ela está muito pouco coberta para dezembro e janeiro. Em torno ali de 30% para dezembro, e janeiro um pouco mais ali de 40%. Aí o restante, a maior da cobertura da China é março, evidentemente. Então, o que acontece? Para dezembro e janeiro, certamente esse volume ele pode ser atendido. Mas a soja americana está voltando a ficar competitiva. Sim. E hoje, a soja americana é a soja mais competitiva para embarque de dezembro, custo e frete China, né? Você pegando lá no porto, no FOB estivado, adicionando frete marítimo até o norte da China, a soja americana voltou pelo Golfo a ser mais competitiva, em pelo menos, pelo que eu vi ali, 10 dólares, 15 dólares por tonelada métrica. Ou seja, os Estados Unidos voltou a ser mais barato para dezembro. Mas é uma janela muito curta, onde a China, a cada queda em Chicago e no flat price americano, a China deve buscar aumentar sua cobertura da soja americana. Porém, se for estabelecido, né, esse soja dólar, nós acreditamos que o ritmo maior de intensificação de vendas seja na safra nova, que é a safra que começou o plantio
agora, né, praticamente essa semana. E era o maior, né, o fundamento de maior apreensão pelo mercado, que era a respeito das condições pré-plantio para a Argentina e para o plantio também aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que agora, Carla, mudou e um certo otimismo mais cauteloso. Tá. Vitor, como é que a gente vai olhar também as questões aqui no Brasil relacionadas ao esmagamento de soja e as possibilidades que a gente tem do B14 e do B15 no início de 2023? Essa era uma notícia muito esperada pelas processadoras de soja aqui no Brasil e com a possibilidade de termos aí uma safra recorde, a gente está falando de mais de 153 milhões de toneladas na perspectiva da Conab, viria em boa hora a efetivação desse aumento das misturas aí para janeiro, fevereiro e março do próximo ano, não? Certamente, Carla, com certeza, tá? Hoje nós temos um mercado que, olhando pela ótica da demanda do mercado interno, teve, né, seus problemas aí ao longo desse segundo semestre, problemas da ordem de margens de esmagamento negativos, que chegaram a ficar realmente muito ruins, o que afetou toda a indústria de esmagamento, mas evidentemente que em um cenário de retomada do mandatório do biodiesel, pelo RenovaBio, nós deveríamos todo ano ter um aumento de 1 ponto percentual, né, no blend, na mistura, né, de diesel com biodiesel, a partir disso lá de 2018, 1% a cada ano, a partir de março de cada ano, tendo um teto, o B15, 15%, né, da mistura do mandatório, que deveria incidir agora em março de 2023. Então o mercado está trabalhando muito com a possibilidade de sair de B10 para B14 em janeiro e aí em março subir para B15, que é o teto, o limite aprovado por lei. Bom, o quanto que cada aumento no mandatório vai demandar de processamento de grão, de soja-grão, para atender, né, essa oferta, essa demanda através da oferta de óleo de soja? Aproximadamente, estimativas entre 1 milhão a 1 milhão e meio a 2 milhões de toneladas ano, tá? Então eu acredito que para ano que vem nós possamos ter um aumento no processamento de soja na ordem entre 2 milhões e 500 mil toneladas, para atender essa demanda que eu estimo em pelo menos 800 mil toneladas a mais por ano de demanda para óleo de soja para atender o mandatório. Mas claro, isso ainda carece de algumas questões mais não congressuais, mas mais questões agora de clareza, né, por parte do novo governo, toda essa transição e como será aceito, né, pelo novo governo, da nova administração, como que será aceito essa maior celeridade e urgência em restabelecer, né, o mandatório de acordo com sua política normal, né, que infelizmente teve seus retrocessos aí, seus revés. Sim, e é interessante da gente começar a monitorar isso e tentar entender o impacto disso, porque pelo que a gente pôde apurar aqui no Notícias Agrícolas, a comercialização da nossa safra 22-23, ela caminha com certa lentidão, né, Vitor? Então, ter essa notícia e ter esse entendimento, além da nossa demanda para exportação, como irá se comportar a nossa demanda interna, vai ser determinante para o planejamento do produtor aqui no Brasil, principalmente diante de um cenário de intensa volatilidade do dólar e de um Chicago que tem alguns fatores de pressão nesse momento, né? Certamente, cara, certamente. Quando nós falamos de comercialização, certamente hoje, a nível nacional, nós temos aproximadamente 20% de soja já comercializada para a safra 22-23. Se a gente for utilizar, levando em parâmetro um que ainda tem a ser comercializado da 21-22, seríamos ali em torno de 17 milhões de toneladas a serem fixadas. Somando com o potencial ainda a ser fixado, ser comercializado para 22-23, daria ali em torno de mais 127 milhões de toneladas. Somando, né, safra velha com safra nova, temos aí uma possibilidade de oferta em torno de pelo menos ali uns 148 milhões de toneladas de soja spot, né, a ser negociada. Se a gente for olhar ontem, né, uma expectativa, né, de produção global de soja pelo USA, o Brasil vai representar aproximadamente 40% da produção mundial de soja. Então, realmente, teremos muita soja no Brasil, pelo que tudo indica, pelo ritmo de plantio, mas como eu disse, é um otimismo cauteloso. Tá? O que seria esse otimismo cauteloso? O otimismo está sendo agora precificado, né, através dos futuros da soja na CBOT, retirando muito prêmio de risco e até subtraindo o prêmio
pelos mapas recentes que foram rodados hoje após o meio-dia, trazendo bom acumulado de precipitação ao longo do sul do Brasil, facilitando o plantio e dando engajamento para o plantio de soja no Rio Grande do Sul, que já está terminando a colheita de trigo. Evidentemente que isso pressiona, né, as cotações, mas olhando para a Argentina, que eventualmente seria a maior prejudicada em mais um ano de laninha, né, que é o terceiro laninha seguido dos últimos 25 anos, certamente é muito substantivo, porque a Argentina já tem pelo menos 8% da área de soja plantada, vai ter um aumento na área de soja, vai ser o primeiro aumento dos últimos 5 anos, tá? E, evidentemente, com essas notícias da reintrodução ali do soja-dólar, da nova medida, novamente dessa medida pelo governo, para estimular a comercialização de soja, então você tem uma assimetria de fundamentos que são bem baixistas, né? E, Vitor, como é que a gente consegue orientar o produtor a partir desse momento? Porque ele está muito reticente desde o final das eleições, em 30 de outubro, né? E de todos os desdobramentos que essa eleição vem trazendo. A gente ainda tem manifestações populares por todo o país. A gente tem um governo de transição acontecendo, que por lei, precisa acontecer e mexe mesmo com os mercados e com o ânimo de qualquer pessoa que esteja ali fazendo transações, investimentos e planejamentos. A gente consegue trazer uma orientação para esse produtor nesse momento que está de olho nisso tudo, está com apenas 20% da sua safra comercializada diante desse horizonte que ele tem à frente. A gente consegue trazer uma rota para ele, ou vai ser difícil porque a gente tem diversas realidades nesse país que tem proporções continentais, né? Exato, Carla. Eu acho que a gente tem que pontuar primeiro qual o perfil desse produtor, né? Se ele vai comercializar em dólar ou em reais. Se o produtor sujicultor que vai comercializar em dólar e ainda tem pelo menos ali, vamos supor, em torno de uns 30% já comercializado, para a safra 22-23, evidentemente que o custo, pelo menos, já é importante estar travando, né? A gente tem um parâmetro que para a soja comercializada em dólar, vocês têm duas variáveis que são, né, a soja, a rentabilidade do sujicultor, as margens do sujicultor será uma função de duas variáveis, Chicago e prêmio, né, os bases. E agora, nesse cenário, as recentes notícias, questão dos Estados Unidos, vai ter um aumento da produtividade, vai ter um aumento no estoque final, está aumentando, o ritmo de exportação está baixo, a China está comprando pouco, né, está diminuindo gradualmente o seu ritmo de importação, e olhando aqui para o lado do Brasil, você vai ter uma safra recorde, possivelmente uma safra recorde também na Argentina. Isso traz um cenário de assimetria de baixa para Chicago e prêmio, que são os dois parâmetros de formação de preço da soja para o sujicultor que comercializa em dólar. Então, qual que seria uma sugestão estratégica muito pertinente? Aproveitar essa recente queda, né, na relação de troca. Se a gente for olhar na soja, a relação de saca de soja para tonelada de adubo, vamos pegar aqui, por exemplo, um 2020, um 0,1818, teve uma queda muito expressiva, sobretudo ao longo aqui do Mato Grosso, hoje voltando para uma média em torno de 16, 16,5, até 14 sacas por tonelada. Ou seja, está muito dentro da média. No mesmo período do ano passado, você está falando de uma relação de troca acima de 30, 35 sacas por formulado. Então, olhando pela ótica de custo, certamente é um momento muito importante de estar travando pelo menos o custo, tá? Para não ficar suscetível a todos esses fundamentos negativos que nós estamos falando, tá? E claro, a gente tem acompanhado, né, recentes empresas de fertilizantes têm falado que oferta de fosfatados, né, também olhando a situação da Rússia e Ucrânia para nitrogenados e cloreto, você certamente tende a ter uma repassagem de queda nos insumos para o produtor de uma forma mais lenta e não tão mais descasada do que seria a queda do flat price. Ou seja, possa ser que a soja e o prêmio caiam muito mais rápido do que cai o adubo e a relação de troca volte a piorar. Isso para a safra futura. Agora, para quem comercializa em reais, eu acredito que nós teremos oportunidades para comercializar, sobretudo com essa disparada do câmbio, até toda essa incerteza acerca do fiscal, né, essa PEC da transição que estão falando, o Senado falou que é de 175 bilhões de reais.
Então, a cada vez mais que vão cavando, né, esse buraco ele aumenta e fica cada vez mais incerto, né, a situação fiscal do Brasil. E como a inflação hoje subiu o IPCA, nós tivemos uma aceleração da inflação no Brasil, Sim. esperado pelo mercado, inclusive. O Copom não tem elevado, né, a taxa Selic, já faz 2 reuniões que ele manteve inalterado. O que a gente tem é o seguinte, o mercado vai pedir um aumento no prêmio de risco, porque sobe o nosso prêmio de risco, risco soberano, de certa forma, certo. E, evidentemente, ou aqui sobe os juros, né, para poder conter, ou arrumo fiscal, né? Então, os dois estão inviáveis. Então, a consequência disso é real se desvalorizando, dólar subindo. É a crise de confiança que se alastra. Então, para o real, para quem negocia ainda em reais, certamente essa alta hoje do câmbio, do dólar, Carla, ela de certa forma compensa essa perca de Chicago. Mas a gente tem que ficar atento porque logo o mercado interno sai de mercado, né? A gente vê os bases de fábricas quebrando, caindo, e o mercado vai precificar a soja spot para safra futura. Então, para quem ainda tem soja spot, tomar cuidado com isso, né? Ficar levando no carrego, você tende a ter essas rolagens e o prêmio, né, de certa forma, desvalorizando a soja spot. E para safra 23, idem, né? Você tem o cenário de uma grande safra e uma variável que afeta toda a cadeia, que é o frete, que ainda é incerto. Então, se a gente tiver uma disparada em plena colheita, esses prêmios aí têm potencial, dado baixo volume de comercialização, e a incerteza em relação ao frete, certamente você pode ter cenários de prêmios ficarem negativos, como aconteceu no ano passado, na safra 2021. Era isso que eu queria entender, se o movimento dos prêmios poderia ser realmente esse, diante desse quadro que você detalhou. Então a gente tem, nesse momento, prêmios que ainda são positivos, mas que tem espaço para cair e testar esse campo negativo, portanto. Exatamente, Carla. Sobretudo pelo fato de que, evidentemente, nós temos um lado que, diferente do ano passado, a China, ela de forma muito mais estratégica esse ano, ela não deixou para fazer seus alongamentos de mão para boca, como foi ano passado, né? A China veio comprando de mão para boca, teve a grande quebra, né? Começou a chegar navio, né? Atracar navio no porto e cadê a soja? Sumiu, né? Você não tinha soja. Aqui tinha, estava bem represado, o produtor acabou, né, sendo mais relutante em vendê-la. Os prêmios tiveram que subir e isso custou muito para a China e, diga-se de passagem, custou ao longo de todo o primeiro semestre via margem de esmagamento negativa. Então, esse ano, o que a China fez foi o seguinte, ela se abasteceu com essa soja inesperada da Argentina, que ainda ela pode voltar a se abastecer, mas pelo menos ela originou ali, em torno de, para setembro, ela originou mais de 1 milhão de toneladas da Argentina, tirando espaço da soja americana, e para vencimentos, para embarques de janeiro, fevereiro, março 23, ela originou do PNW, que é um translado mais curto dos Estados Unidos posto China, como uma forma estratégica de redear seu livro. Então, a China ela agiu de uma forma um pouco mais estratégica esse ano. Tá? Ela vem, sim, reduzindo o ritmo de importação gradualmente, mas a exposição dela para a safra 23 está um pouco diferente do que foi outrora. Ela está com mais soja, safra Brasil, no caso, entre janeiro, fevereiro, março, abril e maio, sendo redeado com volume de soja americana e de soja argentina também. Certo. Bom, Vitor, a gente tem uma série de indefinições na mesa, né? É bem claro que a gente tem, como a gente está começando uma nova safra aqui na América do Sul, onde a gente concentra origens importantes numa outra safra que vai se desenhando num outro quadro, diferente do que nós vimos em 21, 22, a gente tem aí todas essas incertezas postas na mesa. Eu tenho certeza que você vai continuar conosco aqui no Notícias Agrícolas para a gente trazendo o refresco dessas informações, né, e a atualização e essas orientações para o produtor. Então, te agradeço muito por trazer esses esclarecimentos todos nesta quinta-feira e já estou te esperando para a próxima, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Carla, um prazer falar contigo. Mensagem final que eu posso deixar para o nosso ouvinte, para o nosso agricultor, para o produtor, todos os ouvintes de Notícias Agrícolas é cautela, né? Precaução. Então, gerenciamento de risco, para quem já tem mais de 50% de soja comercializada em 23, está perto da margem de segurança, comprar seguro de baixa. Tá certo. Cautela nunca é demais. É verdade, nunca. Canja de galinha não faz mal a ninguém, né não, Vitor? Por favor.
É isso. Vitor, obrigada, meu amigo. Um abraço pra ti. Bom restinho de quinta-feira. Bom término de semana. A gente volta a se falar com certeza nos próximos dias. Obrigada. Obrigado, uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Boa tarde, igualmente. Vitor Martins, senhoras e senhores, Headpoint Global Markets, nos trazendo, portanto, a combinação desses fatores todos que ajudaram a pressionar, ou que juntos combinaram essa pressão sobre as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Os futuros da oleaginosa vão terminando o dia perdendo quase 30 pontos na Bolsa de Chicago, diante de um quadro de macro cenário, onde tivemos uma disparada do dólar frente ao real no mercado brasileiro, né? Então, frente ao real, 4,2% de ganho, R$ 5,40. Essa é a cotação da hora. A gente tem mais meia horinha aí, não? Estamos fechando já mercado de dólar aí nos próximos minutos. Então, devemos fechar nesse 5,40, 4,23% de alta. Vamos acompanhar. Enquanto nós tivemos outros fatores também que ajudam a pressionar entre os fundamentos. A demanda um pouco mais contida da China, uma safra já conhecida dos Estados Unidos pelo mercado e a nova safra da América do Sul se desenhando, se desenvolvendo num quadro fundamental, num quadro climático, melhor do que a do ano passado. Boas perspectivas para o Brasil. Hoje, ou melhor, ontem, a Conab trouxe uma perspectiva de mais de 153 milhões de toneladas. No relatório de outubro trouxe pouco mais de 152 milhões. O USDA manteve o número para o Brasil, mas revisou um pouquinho para cima a safra americana. Então o mercado começa a entender que uma boa safra vem por aí, além da Argentina, que além de ter uma safra melhor, pode ter aquela nova rodada do dólar soja, intensificando as suas exportações, trazendo mais produto ao mercado, ajudando a pesar sobre os preços. Vamos ver como é que eles ficaram no fechamento dessa quinta-feira, 10 de novembro, números na tela. Novembro fecha com 14 dólares e 30 cents por bushel, 29,5 pontos de queda. Janeiro, 14 dólares e 22, 29 pontos mais 75 de baixa. Março perde 30 pontos para fechar com 14 dólares e 27. Maio, 14 dólares e 33, 30 pontos e meio de queda. O milho vai na carona, perde 11 pontos e meio nos principais contratos, com o dezembro fechando o dia com 6 dólares e 53, o março 6 dólares e 58, o maio 6,59, o julho 6 dólares e 54 cents por bushel. Para concluir, os preços do trigo, ao contrário do que houve ontem, né, soja e milho de lado e trigo despencando, hoje soja e milho caindo forte e trigo caminhando aí lateralizado. E fecha com pequenas baixas de 2,75 a 4 pontos, mais 25 nas posições mais negociadas. Dezembro, 8 dólares e 2, março, 8 dólares e 24, maio, 8,35, julho, 8 dólares e 42. E a gente lembra aqui, claro, que hoje, 10 de novembro, é dia do trigo, né? Então, talvez o mercado tenha dado um descanso, aí, um fôlego. Hoje é dia do trigo, então parabéns para você que produz ou para você que está na indústria ou na cadeia, né, do campo à produção. E claro, nós todos, enquanto consumidores de trigo, desse alimento tão abençoado, feliz dia do trigo para você. Com essa informação a gente termina este boletim, mas as informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, amanhã a gente se encontra por aqui novamente. Fechado? Até lá! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.